Olá, gente. Eu sou o André, sou professor do curso de Excel intermediário e avançado aqui da unidade de Microlins Curitiba Portão, tá? E vou passar um pouquinho do que a gente vai ver durante o nosso curso, tá? Bom, nós vamos começar vendo as funções de data, hoje, agora, dia, mês, ano, data, dia da semana, dia 360, dia trabalho total, que são funções que vão facilitar o nosso trabalho um pouquinho lá para frente, tá? Depois nós vamos ver as funções de formatação condicional. A formatação condicional ela pode ser referente a números onde a gente vai só salientar, deixar vermelhinho ou de outra cor, ou também a gente pode conseguir utilizar ícones. Tá? Nós temos vários tipos de conjunto de ícones e nós vamos aprender não só a usá-los, mas a programá-lo, para que ele não traga percentual, mas sim valores para a gente. Utilizando formatação condicional fica mais fácil para a gente ou para quem está utilizando a tabela que nós programamos conseguir verificar diversos tipos de situação. Por exemplo, a meta de vendas é de 150. Tá? Quando eu alterar meu ícone aqui para 125, eu vou ver que vai subir um pouquinho. Quando eu chegar ali no 150, eu vou ver que vai estar completa. Esse é um tipo de formatação condicional que a gente vai aprender durante as nossas aulas. Vamos aprender também a trabalhar com subtotais, que é a gente agrupar informações para ficar mais fácil a gente saber qual foi a quantidade vendida total da Sandra, por exemplo, ou quanto de pirona foi vendido, né? Vamos também trabalhar com as funções conte.c, conte.cs, soma.c, soma-c, soma-cs, conte.num, conte-valores, que são funções que existem dentro do Excel para facilitar com que a gente agrupe dados, tá? Muito úteis, né? E também bem simples de utilizar, onde a gente consegue rapidamente responder essas perguntas. Por exemplo, Marina vendeu mais do que Sandra no Rio de Janeiro? Com uma função só a gente consegue responder essa pergunta numa planilha com mais de 300 linhas. Bom, vamos falar também sobre vários tipos de gráfico, né? Também vamos aprender a trabalhar com dois gráficos ou até mais, dois gráficos dentro da mesma área de plotagem. Vamos falar também sobre os gráficos utilizando funções, ou seja, a gente tem uma planilha e nós não conseguimos gerar aquele gráfico simplesmente com os dados que nós temos nela. Nós precisamos desenvolver, puxar outros dados, puxar outras informações dentro dessa mesma planilha, é óbvio, através de funções para conseguir resumir informação e fazer um gráfico. Também passo para minha turma um dashboard, que é um excelente controle para a gente conseguir mostrar em reuniões, mostrar ou até mesmo a gente observar, né, qual que está sendo o nosso progresso, pode ser para uma meta de vendas, para faturamento e tudo mais. Falamos sobre a função C, sempre com um exemplo e com um exercício. Também vamos falar com as funções C compostas, ou seja, quando tem mais de uma função C, tem mais de uma função C na mesma fórmula, ou seja, várias funções C, todas trabalhando juntas, né? Também sempre com exemplos e exercícios. Trabalharemos com a função OU, com a função E, a junção da função OU mais E, né? Junção de função C mais OU, junção de função C mais E. Teremos também um exercício muito bom, esse exercício, que ele visa fixar o uso de funções C para que com base em alguns critérios a gente consiga classificar os nossos clientes, tanto com nome quanto com percentual. No caso aqui, para o nosso exercício, vai ser um percentual de juros a ser cobrado do cliente, de acordo com a classificação deles que está distribuída nesse campo. Trabalharemos com as funções PROC-V, né, e com a função CERRO, várias e várias vezes. É uma função bem importante, onde a gente consegue trazer um valor, né, com base em uma matriz. A gente digita o valor e ele procura um valor correspondente na matriz e retorna a coluna que a gente quer. Bem fácil de aprender também. Vamos falar sobre a função desloque. Essa função é muito bacana. Ela permite com que você estenda a sua área de seleção de acordo com o número de itens que há lá. Deixe-me dar um exemplo para ficar mais claro. Sabe quando a gente faz uma função soma e a gente delimita o campo? Por exemplo, eu quero que some de A4 até A20. Pois é, se alguém digitar alguma coisa na A21, a nossa função soma não vai se atualizar. Utilizando a função desloque, a gente consegue aumentar automaticamente a range, o comprimento dessa seleção, né?
e com isso a gente consegue manter uma planilha atualizada. E também a função desloque a gente vai utilizar para fazer gráfico. Ou seja, se alguém colocar ali na 8 nós não temos nada. Se alguém colocar valores na 8, o nosso gráfico vai se atualizar sozinho. Trabalharemos também com as funções BDs, né, com um critério ou com vários critérios, né, onde a gente vai conseguir fazer exercício para responder todas essas perguntas. Trabalharemos com cenários, né, também com a função atingir meta. Falaremos muito sobre o solver e sobre tabelas dinâmicas, né? Temos aqui um exercício, na verdade 3 exercícios de tabela dinâmica, tabelas e gráficos. Tabelas e gráficos dinâmicos são extremamente úteis, eles conseguem resumir informação de uma maneira clara, prática e de fácil alteração. Muito útil para a gente conseguir analisar dados, extremamente útil para a gente conseguir passar em uma apresentação. Tá? Falaremos sobre as funções corresp e índice, tá? Que são duas funções. Uma é uma função que ela, para um número, para um item em uma lista, ela atribui um número, uma ordem, né? E a índice é uma função que resgata essa ordem. Elas vão ser muito úteis, por exemplo, nesse exercício, onde a gente vai querer fazer o seguinte. A PROC-V ela vai consultar um item só de uma coluna. Né? Ela procura por linha, procura verticalmente, né? E traz um item. Com o uso da função corresp, com o uso da função índice, a gente consegue primeiro transformar trem, caminhão e avião em 1, 2, 3 sucessivamente, sul, sudeste e norte em 1, 2, 3 sucessivamente, e a gente consegue cruzar as informações para saber que caminhão, o frete do caminhão para o sudeste, o frete do caminhão para o norte seria o valor de R$ 79,00, onde o caminhão vai adquirir um número de 2, o valor de 2, e norte, o valor de 3. Bem fácil, bem bacana. Falaremos sobre as funções, a função filtro avançado, muito bacana também. Não é como o filtro que traz um ou mais valores. O filtro avançado a gente consegue fazer uma seleção um pouco diferente e bem mais prática. E também aqui nós entraremos no assunto de macro, onde vamos programar uma macro aqui. Depois nós vamos para macros absolutas e relativas. Para concluir nosso curso, nós iremos fazer um trabalho de desenvolvimento prático, onde a gente vai gerar um sistema de controle, entrada e saída de materiais, materiais de escritório. Vou dar um exemplo aqui. No nosso exemplo, quando eu digito caneta, ele já busca que eu tenho 25 em estoque. Eu vou fazer uma entrada. Vamos lá. Errar o próprio nome não dá, né, gente? Eu vou fazer uma entrada de 5 itens. 2, 3, 4, 5. Entrei o produto. Dei baixa e gerei estoque. Opa, aqui estava no comando interromper. Vamos interromper aqui. Só um instantinho. Legal. Dei baixa e gerei estoque. Quando for verificar no meu relatório, eu vou ter lá, no dia 17/10, entrada, caneta, quantidade, o responsável. Voltando para o meu sistema, eu vou verificar que caneta, que antes tinha um valor de 25, agora tem estoque 30. Esse é o sistema que a gente vai aprender. Como você viu ali, passei rapidinho, nós temos aqui uma macro, tá? Onde a gente vai aprender a trabalhar com macro, vamos desenvolver parte do código dela, né? De uma maneira bem simples e bem prática. E você vai sair com um sisteminha que você já pode usar. Bom, sou o André, da unidade de Microlins Curitiba Portão. Vai ser um prazer enorme caso você venha ser meu aluno, né? E é isso. Sucesso, tudo de bom para você, um bom dia de trabalho e aguardo você em minhas aulas. Até logo.